Livro dos Provérbios de Salomão, capítulo 26. Corrijo-me, Provérbios de Salomão, sim, capítulo 23. Os Provérbios de Salomão, capítulo 23, você vai se colocar em pé. E nós leremos o versículo 26. Que introduz o assunto da nossa reflexão esta noite. E diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Para ênfase, eu repito a primeira parte do versículo. Dá-me, filho meu, o teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, se alguém nos perguntar se o Senhor responde oração, a nossa resposta pronta é de que sim. Muitas vezes na nossa vida e de maneiras cada vez mais maravilhosas, o Senhor ouve e responde às nossas orações. E eis agora, Deus, uma oração do teu povo. Que o teu Espírito Santo seja o nosso ajudador agora. Livra-nos, Deus, de tolas distrações. Renova-nos no refrigério da tua presença, para que possamos receber aquilo que o Senhor se propõe ministrar, dirigir, falar ao nosso coração. Eu, pessoalmente, Deus, me coloco em tuas mãos, muito limitado e incapaz, mas pedindo o auxílio do Espírito Santo. Assim como, Deus, oro por estes que o Senhor determinou ouvissem esta palavra esta noite, pedindo que o mesmo Espírito seja o ajudador de todos nós, para que nós possamos de fato entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. É a oração que fazemos, Deus bendito, para o louvor e glória do teu nome santo, e fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Dá-me, filho meu, o teu coração. A Bíblia fala sobre o coração e não é pouco. A palavra hebraica leb, traduzida como coração no Antigo Testamento, e a palavra grega cardia, traduzida como coração no Novo Testamento, são palavras que aparecem mais de 700 vezes na Bíblia. Somado às referências do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia fala mais de 700 vezes sobre o coração humano. 455 vezes no Antigo Testamento, 550 vezes, corrige-me, no Antigo Testamento, mais de 150 vezes no Novo Testamento. De fato, não são poucas as vezes em que a Bíblia fala sobre o coração humano. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está descrevendo somente o aspecto emocional. Nossa cultura é que normalmente trata o coração como sendo aquela coisa mais ligada aos afetos, paixões, emoções e sentimentos. Ou, em segundo lugar, nós normalmente usamos também a palavra coração como sendo um sinônimo de nossas intenções, mais frequentemente do que não, para a gente poder usar maquiagem sobre o real estado das coisas, dizendo que o que conta é a intenção, ou como se diz muito frequentemente, Deus vê o coração. Deus vê, sim, melhor do que nós. Quando a Bíblia usa a palavra coração, ela tem em vista o todo do ser humano. Permita-me citar alguns versículos para você poder compreender isso comigo. Por exemplo, a Bíblia usa a palavra coração, como nós usamos muito frequentemente, para se referir ao estado emocional, ao eu emotivo de alguém, quando diz, por exemplo, em Provérbios 12, 25, que a ansiedade no coração deixa o homem abatido. Ou Provérbios 14, 10 diz, o coração conhece a sua própria amargura.
Então, nestas referências, o coração está sendo usado como o retrato do nosso eu emocional. Deus nos criou portadores de emoções. Deus criou as emoções, inclusive, para que elas sirvam como uma espécie de tempero da nossa vida. Feliz é quem não suprime as suas emoções, mas as governa de acordo com aquilo que é principal, de acordo com aquilo que deve orientar o ser humano. As emoções, disse alguém, são como se fosse uma bússola meio empenada. Elas apontam mais ou menos para onde deveriam, não muito e às vezes para o oposto, e convém corrigi-las. Não suprimir, corrigir. Porque a Bíblia Sagrada descreve emoções gloriosas, como a alegria que existe na presença de Deus, dentre outras. A palavra coração refere-se em parte ao eu emocional do ser humano, mas refere-se também em parte ao eu intelectual do ser humano, à sua capacidade cognitiva e racional. Quando nós lemos, por exemplo, Provérbios 10, versículo 8, que diz: o sábio de coração aceita os mandamentos. Ou Provérbios 15, 14, o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Provérbios 15, 28 diz: o coração do justo medita no que há de responder. Esse versículo é fascinante, porque ele atribui uma função do cérebro, que é meditar, ao coração. Ou seja, a palavra não significa somente as suas emoções. Significa também o seu eu intelectual, cognitivo, pensante, racional. E sabe que ainda mais uma coisa? Coração corresponde às nossas emoções, corresponde à nossa razão e corresponde principalmente à nossa volição. Quer dizer, às nossas decisões, às nossas escolhas, à nossa vontade. Está escrito novamente o livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 14. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Não é somente emoção, é emoção e razão, e não somente emoção e razão, mas também vontade, volição. Isto que nos caracteriza como imagem e semelhança de Deus, dentre outras coisas. O coração é o eu inteiro. Se você quiser tomar uma nota esta noite, numa margem da sua Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala do coração, ela está se referindo ao âmago, ao íntimo, ao profundo do indivíduo. Quando o texto diz: dá-me, filho meu, o teu coração, é a forma como Deus se direciona a nós dizendo: entregue-se por inteiro a mim. O teólogo Stowell, que foi diretor do Seminário Teológico de Dallas, permita-me esta citação, traduz esta introdução da mensagem nas seguintes palavras: coração é usado na Escritura como o mais abrangente termo para descrever o autêntico eu de alguém. É a parte do nosso ser que deseja, avalia e decide. Pode ser descrito como o centro da consciência e da atuação, ou mesmo como um termo abrangente para a pessoa como um todo. Sentimentos, vontades, afeto, pensamento, compreensão e vontade. Também como o ponto central de alguém. O ponto ao qual Deus direciona a sua atenção. Entendido então o que é coração, esteja com a sua Bíblia aberta, e se você toma notas, esteja com a caneta na mão, porque nós vamos ver muito esta noite daquilo que a Bíblia diz sobre o nosso coração. Primeiro, Deus quer o seu coração. Está escrito: dá-me, filho meu, o teu coração. Mas qual é o estado desse coração que Deus tanto quer? Se alguém quer muito algo, deve ser porque é bom. Não faz sentido dizer isto? Se alguém deseja muito
ter e possuir alguma coisa, é porque vale a pena ter e possuir esta coisa. Faz sentido isso para você? Talvez nas práticas comerciais deste mundo, talvez na avaliação dos automóveis, dos imóveis. Quando a Bíblia Sagrada nos desembaça os olhos para sabermos o estado desse coração que Deus quer. Bem, para esse ponto da mensagem foram colocados uns cintos de segurança aí na cadeira. Aperte os cintos porque nós vamos entrar em área turbulenta. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, observe o que a palavra de Deus diz, era só má, continuamente. Estas palavras foram escritas antes daquela grande catástrofe global, que foi uma inundação, creio eu, da terra inteira, chamada dilúvio. Deus inspecionou o estado do coração humano e diz que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má. Não diz muito má. Não diz boa parte má. O texto é enfático. Só má. Continuamente. Então Deus decidiu administrar uma manifestação do seu juízo sobre o mundo. Deus ordenou que a terra se abrisse e jorrassem fontes de água que estavam retidas desde a criação. Deus mandou que as comportas do céu se abrissem como nunca tinha antes acontecido. E durante 40 dias e 40 noites a terra foi coberta por águas. Foram 150 dias depois desta imensa enchente para a terra ser drenada. E somente 8 pessoas, não 8.000, nem 8 milhões, 8 pessoas sobreviveram a este episódio histórico. Mas após isto, o livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 21, Deus diz: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má. O que está escrito aí? Desde a sua meninice, desde a infância. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. E então Deus empenhou um sinal desta promessa no céu. Deus concebeu um fenômeno em que a luz se fraciona pelas moléculas de água, dividindo-se num prisma de 7 cores. O arco-íris, que foi apropriado pelo mundo para significar outra coisa, eu sei disso, mas depois você conte que o arco-íris do mundo só tem 6 cores, ele é imperfeito por definição. O arco-íris de Deus tem 7 cores, é perfeito por definição, e é um sinal não de libertinagem, nem de práticas de abominação. O arco-íris de Deus é um sinal da paciência, da bondade, da fidelidade e da misericórdia de Deus que Ele colocou no céu, dizendo: nunca mais destruirei a terra como fiz daquela vez. No entanto, ainda depois, aquilo que era verdade antes, continuou sendo verdade depois. A imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Minha lista é muito extensa, mais extensa do que o tempo que eu tenho esta noite. Eu desejaria fazer aqui um catálogo dos versículos que descrevem o estado do nosso coração, mas não posso. Se você desejar essa lista, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, depois que eu te encaminho sem problema nenhum. Mas deixa eu somente citar então algumas das características e parar em alguns textos mais dignos de nota. O Salmo 28, versículo 3 diz que o homem tem o mal no seu coração. Provérbios 22, versículo 15 diz: a estultícia. Sabe o que significa a palavra estultícia? Significa loucura. Não loucura no sentido que nós usamos popularmente essa palavra, mas no sentido de obstinação contra a sabedoria, consciente, intencional, deliberada. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Amém? Amém. O coração dos filhos dos homens, diz Eclesiastes 9, versículo 3, está cheio de maldade, e há desvarios no seu coração enquanto vivem. Diz novamente Eclesiastes 9, versículo 3. Jeremias
no capítulo 17, versículo 9, talvez um dos mais conhecidos versículos neste assunto, diz: enganoso é o coração. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Sabe qual é o conselho mais cruel que você pode dar para alguém? O conselho mais desamoroso é dizer para essa pessoa: siga o seu coração. Diga para essa pessoa: siga Jesus Cristo. Diga: siga o que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas não diga: siga o seu coração. Porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Se estes incômodos versículos que eu li já não satisfizeram, eu chamo agora as palavras do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que em Mateus capítulo 5, versículo 19, disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19, do coração procedem estas coisas. Com que finalidade, meus amigos, ocupa-se a Bíblia de revelar estas coisas? Com que objetivos os santos profetas, movidos pelo Espírito de Deus, empregaram palavras tão categóricas? Com que objetivo? Não foi com um objetivo de demonstrar aquilo que é chamado de misantropia, que é uma inversão, uma aversão ao ser humano. Pouco para exercer crueldade conosco. Pelo contrário, como você, penso eu, entenderá. Muito menos para invocar em nós reações melodramáticas, exageradas, puramente emocionais e, portanto, superficiais e passageiras. Não. A Bíblia, os santos profetas de Deus, ocuparam-se de transcrever estas verdades para nós, para que nós, em primeiro lugar, abandonemos toda a esperança de vanglória. Porque, frequentemente, nós tentamos amenizar as coisas. Quantas vezes eu já encontrei alguém em obstinada transgressão e violação da vontade de Deus, e no entanto a pessoa, quantas vezes eu já ouvi isso, me diz: não, mas o meu coração está com Deus. Não está, não está, não está. Coração que desobedece sem arrependimento não está com Deus. Pelo contrário, está longe de Deus, está rebelado contra Deus, está avesso a Deus. Mas é porque a gente usa a palavra coração para poder amaciar as coisas. Não é assim que o ser humano faz, meus amigos? Não é assim que o ser humano faz? Então Deus usa de palavras para nos deixar sem palavras, para nos fazer abandonar toda esperança de vanglória, para nos fazer reconhecer o nosso estado irrecuperável. Ponho ênfase nesta palavra, para nos fazer reconhecer o nosso estado irrecuperável. É por isso que está dito que o nosso coração é enganoso, mau, perverso, só mal continuamente, e que dele procedem todas estas coisas terríveis. Para que a gente constate, uma vez que o coração representa o eu principal e central, e o âmago, o íntimo do ser humano, para que a gente abandone esperança em nós, para que a gente entenda, reconheça, confesse, admita que o nosso estado sem o socorro de Deus é irrecuperável. A pessoa que não se lançou
desesperadamente, ou esperançosamente, esperançosamente e totalmente nos braços de Jesus Cristo, é como um homem à deriva no mar, que não sabe nadar, sem boia e sem auxílio e sem ajuda. Pode ser que ainda não tenha encontrado a tragédia final, mas não falta muito para que isto aconteça. Deus usa de termos assim, tão claros, para que compreendamos o quanto precisamos de um Salvador. E reconhecendo em Jesus Cristo este Salvador, reconheçamos também quão maravilhosa é a salvação que Ele nos proveu. Que Deus esteja disposto, e aqui eu quase antecipo a próxima colocação da mensagem, mas que Deus esteja disposto a tomar para si um coração nesse estado. Porque o primeiro coração do qual eu estou falando esta noite, não é o de outra pessoa, é o meu. Mas se o coração está nesse estado, por que que Deus quer isso para ele? Você desejaria algo nesse estado? Dilapidado, deletério, enganoso, perverso, só mal continuamente. Você desejaria isso para você? E no entanto o texto inicial com o qual principiamos esta reflexão continua dizendo: dá-me, filho meu, o que é que Deus quer? O teu coração. Por que que Deus quer isso? Se o estado disso é tão trágico quanto é, por que Deus quer isso? Eu insisto em minha pergunta. E encontro na Escritura Sagrada a resposta primeira. Porque com o coração, escute-me atentamente, com o coração vem o todo. Com o coração vem o todo. Então quando Deus diz, dá-me, filho meu, o teu coração, é porque tomando para si o nosso coração, Deus nos toma por completo. E se o coração representa nossas afeições, é porque Deus vai nos dar novos amores. Se representa a nossa razão, é porque Deus vai renovar o nosso entendimento. Se representa a nossa vontade, é porque Deus vai fazer haver em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, como o apóstolo declarou em Filipenses 2, versículo 12. Quando Deus diz, dá-me, filho meu, o teu coração, é porque o desejo de Deus é nos transformar, e isso por completo. Deus quer nos transformar por completo. Deus quer nos transformar por completo. Ele nos toma, Ele nos conquista para si. E a partir do momento em que um coração se entrega a Jesus Cristo, começa ali, primeiro algo já total, já completo. Nós chamamos isso de salvação, de justificação. A pessoa foi dada a Deus, passa a ser de Deus a partir daquele momento em diante. Mas começa algo que perdura os anos de nossa vida nesse mundo. Ao longo destes anos, Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, pelo convívio da igreja, pelas provações e pela sua presença e provisões nas provações, Deus nos vai transformando, Deus nos vai transformando. Aquele que começou em vós a boa obra, Filipenses 1, versículo 6, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus quer o coração, porque com o coração vem o todo, porque Deus nos quer transformar, e isso por completo. A transformação começa no instante do novo nascimento. A transformação começa quando a pessoa tem a Jesus Cristo como seu Salvador, quando recebeu o perdão dos pecados, quando recebeu a vida eterna, mas ela não está completa ali, ela continua, e Deus vence o nosso temperamento, amém? Alguém diz, eu tenho um temperamento muito difícil, eu não sei escutar sem retrucar, eu não guardo almoço para janta, mas o Espírito Santo é mais forte que o seu temperamento, amém? Outro diz, não, eu só posso aceitar aquilo de que eu sou convencido aqui na minha cabeça. Eu preciso ser convencido aqui no meu racional. E Deus pode nos livrar da incredulidade para nos dar a graça de crer nas promessas, de crer na Escritura, de crer na revelação, de crer nele. Muito mais do que isso. Aliás, sobre esse assunto eu li algo interessante esses dias. Diz que estavam duas formigas sentadas, escute essa. Estavam duas formiguinhas assentadas à distância da linha do trem. E passava o trem,
aquele maquinário fantástico, aquela coisa extraordinária. Não é porque eu sou mineiro, que a gente gosta muito de falar de trens lá em Minas Gerais, não é verdade? Mas estava aquele maquinário fantástico, e duas formiguinhas sentadas, e diz que uma formiguinha dizia para a outra assim: dizem que existe um homem dirigindo esse trem. A outra formiguinha disse: pois eu duvido. Se existe um homem dirigindo esse trem, que ele venha aqui agora e pise em mim. E nada aconteceu, é claro. E a formiguinha disse: está vendo? Não existe. É a arrogância do ser humano desafiando o santo e eterno Criador. Quantos fazem isto? Quantos desafiam o santo Criador diante da sua face com a sua incredulidade? Mas sabe que Deus pode transformar a mente incrédula numa mente crente. Louvado seja o nome de Deus. Quando Deus diz: dá-me o teu coração, Ele revela que o projeto dele é uma transformação total, que culminará no fim da vida neste mundo, quando Jesus Cristo voltar para nos buscar. Mas a razão principal, porque Deus assim diz: dá-me, filho meu, o teu coração, é porque essa transformação que glorifica a Deus sobre a incapacidade do homem, sobretudo alegra o coração de Deus, porque Ele vê se cumprirem os propósitos do seu amor naqueles que Ele escolheu eternamente amar. Entenda isto. A razão por que Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração, não é porque o coração meu ou de qualquer outra pessoa seja tão desejável para Deus, que eu poderia dizer: você quer, está disposto a pagar quanto? Não. A razão por que Deus quer o coração é porque Deus, por razões da sua misericórdia e do seu amor, decidiu amar antes da fundação do mundo. E a desgraça daqueles que Ele ama não traz prazer para Deus. Pelo contrário, alegra o coração de Deus a transformação daqueles que Ele ama. Por isso Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. O que Deus faz com o coração que se entrega a Ele? E agora está a melhor parte da mensagem. A parte que eu estava tentando me segurar, mas é os versículos mais preciosos desta lição bíblica. O que Deus faz com o coração que é entregue a Ele? Eu lhe direi. Deus diz em Ezequiel 36, 26: dar-vos-ei um novo coração. Quem vai dizer glória a Deus aí? Aleluia. Dar-vos-ei um novo coração. Deus vai pegar um coração perverso e enganoso, só mal continuamente, do qual procede adultérios e blasfêmias e homicídios e tudo mais. Deus vai pegar isso e vai dar um novo coração. E Ele diz: e porei dentro de vós o Espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus dá um novo coração, uma nova vida, um novo nome. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus dá um novo coração. Deus limpa o coração. Atos 15, versículo 9 diz que Deus purifica o coração pela fé. Salmo 51, 10, o salmista ora e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus limpa o coração e renova em mim um espírito reto. Deus dá um novo coração, Deus limpa o coração. Agora escute isso aqui: Deus vem morar. Deus vem habitar no coração novo. Isaías 57, 15, que é um dos meus versículos favoritos de toda a Bíblia. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Agora veja, como também
com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Não é maravilhoso esse Jesus, minha gente? Não é maravilhoso esse Jesus? Veja o que ele diz no Salmo 34, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E aí, a cereja do bolo, Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus disse assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. O coração enganoso, perverso, só mal continuamente. E Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Aí Ele pega esse coração que não vale nada e nos dá um novo coração, onde Ele habita, coração do qual Ele está próximo. E aí veja isto, o coração que você não consegue limpar, mas Ele limpa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Volto ao versículo inicial para concluir a minha mensagem. Dá-me, filho meu, o teu coração. Não são as palavras de um pedinte, mas são as palavras de um Deus misericordioso, que abre uma grande oportunidade de misericórdia. São palavras nas quais estão presentes o poder transformador e o amor salvador de Deus. São palavras que experimentamos continuamente, porque sim, há um dia em que pela primeira vez você diz para Deus: toma, Senhor, o meu coração. Mas você descobrirá no dia seguinte, que no dia seguinte há de fazer isso novamente. E você descobrirá no terceiro e no quarto e assim sucessivamente, que isto é algo que nós fazemos todos os dias, dizendo: toma, Senhor, o meu coração. Eu digo assim: não é o que tu mereces, não está do jeito que deveria estar, mas é tudo o que eu tenho. Eu não tenho outro. Se eu tivesse outro melhor, Senhor, eu te daria, mas eu só tenho esse. Não está do jeito que o Senhor merece, não. Não está nem como deveria estar. Mas toma, Senhor, hoje mais uma vez o meu coração. O profeta Isaías disse que Jesus não despedaça a cana quebrada. Que Jesus não apaga o pavio que fumega. Isto é, aquilo que parece que já acabou. Nem isso Ele despreza. Ele aceita o nosso coração e faz desse coração um coração novo. Um coração vivo, um coração restaurado, um coração renovado, um coração santo, um coração salvo. Um coração salvo. Você já entregou o seu coração a Jesus? Vamos orar. Curve a cabeça, feche os olhos. Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Você já entregou o seu coração a Jesus? Eis a oportunidade, mais uma vez, para você entregar o seu coração a Jesus. Ou talvez você seja meu irmão em Cristo e diz: pastor, já fiz isso. Faça de novo, faça de novo, faça de novo. Diga: Senhor, toma o meu coração. Não está como deveria estar, não tem cuidado direitinho não. Mas aceita, Senhor, limpa, renova, restaura, purifica, cria em mim. Por que você não faz essa oração hoje, meu irmão? Diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou você dirá: Senhor, meu coração está frio e duro. Dá-me um coração de novo cheio da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eis todos nós aqui diante do Senhor agora. E nós pedimos a Tua misericórdia, Deus, em nome de Jesus. O Senhor falou, Deus,
pela tua palavra e pelo teu Espírito ao nosso coração. E o Senhor falou sobre o nosso coração. Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus, Te entregar de novo o meu coração, Deus. Não é o melhor que o Senhor merece, não está como deveria estar, mas eu peço que o Senhor o aceite, que o Senhor limpe, renove, restaure, que o Senhor encha da Tua presença, em nome de Jesus. Talvez, meu Pai, alguém está aqui diante do Senhor hoje, entregando o coração ao Senhor pela primeira vez. Que o Teu Espírito dê entendimento, Deus, do Evangelho e do perdão dos pecados em Jesus, Pai Santo. E que o Senhor dê a qualquer pessoa, que o Senhor dê um novo coração em Jesus. Ó Deus, obrigado pelo Teu amor por nós, a ponto de sacrificar o Teu Filho sobre a cruz, para nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna. E obrigado por essa noite, em que estamos na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Passaremos a ceia do Senhor. Eu convido os irmãos que auxiliarão o pastor na distribuição dos elementos, que se ponham aqui em meu auxílio. Use a ceia do Senhor, meu irmão. Use esta oportunidade, lance mão desta riqueza espiritual que é a ceia do Senhor, para que você possa ainda mais selar aquilo que Deus falou ao seu coração com Deus esta noite. Selar com Deus aquilo que Deus falou ao seu coração. A Escritura Sagrada orienta a recebermos estes símbolos da maneira mais reverente, grata que pudermos. Quando diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu convido a você que é um crente em Jesus Cristo, que já nasceu de novo e que já recebeu de Deus um novo coração, e que já deu público testemunho desta bênção ter se concretizado em sua vida. Eu convido você a comermos juntos o pão e bebermos juntos o cálice, reconhecendo aqui os símbolos que são para nós representação do corpo e do sangue de nosso Salvador sobre a cruz, para nos salvar, e ainda mais o Novo Testamento, a nova aliança no seu sangue. Apenas cumpre repetir, não há nenhuma bênção acrescentada a estes elementos, nem cremos que sejam transformados em qualquer outra coisa. Nós os recebemos na simplicidade do que são. No entanto, a bênção está em participarmos deles, tendo em vista e em mente e em coração aquilo que eles representam para nós. E a bênção é tão grande em nos lembrarmos da morte de Jesus para nos dar esta salvação, e em nos lembrarmos do seu sangue sobre a cruz, com o qual Deus nos salvou de maneira tão maravilhosa. Os elementos serão distribuídos, mas segundo a Escritura Sagrada, nós vamos esperar uns pelos outros para comer. Então você vai receber, tendo recebido, guarde este invólucro, que tem 2 compartimentos, o pão e o cálice, guarde-o consigo. Tenha esse tempo com Deus, porque o cântico foi escolhido para fechar a mensagem. Toma o meu coração, é o que nós vamos cantar. E enquanto canta este cântico, tenha esse tempo seu com Deus, e após todos terem sido servidos, é que nós vamos comer e beber juntos do cálice. Que vai tomar a ceia, coloque-se em pé só até ter sido servido. Te
Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Abra o primeiro compartimento e pegue esse pedacinho de pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças. E como fez Cristo naquela noite, faremos nós, dando graças a Deus pelo pão e pelo que Ele representa. Irmão Dila nos levará a Deus em oração. Oremos, irmãos. Pai bendito, os motivos de nós nos colocarmos gratos ao Senhor não são poucos. Esses últimos dias nós vivemos dias felizes nesta igreja. Sim, Deus. Corações foram tocados. Movimentações aconteceram, Pai, mas todas elas direcionadas pelo Senhor. Nós cremos assim. Agora, Pai, nós estamos aqui mais uma vez felizes, Pai, por participarmos desse tão maravilhoso memorial deixado pelo Senhor para fazermos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós já cantamos aqui nesta noite, ó Pai, que o véu se rasgou e o caminho se abriu. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por nos possibilitar, nos conectarmos com o Senhor mais uma vez. Amém. Sabemos, Deus, que a morte do Senhor Jesus na cruz aconteceu, Pai, mas para a glória do Senhor, no terceiro dia Ele ressurgiu. Amém. Nos dando vida e vida em abundância, Senhor. Que nós possamos, Deus, nos alegrarmos com essa bênção maravilhosa da salvação que o Senhor nos concedeu. Agora, Pai, esteja conosco nesse momento, mais esse momento, Deus. Que o Senhor continue nos conduzindo para a glória do nosso Deus. Nós te oramos, Deus, nessa hora com os nossos corações, Pai, contritos e agradecidos, no doce e precioso nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Obrigado, irmão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice. Tire o lacre deste cálice que você recebeu. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Recite comigo o versículo 26 de 1 Coríntios 11. Muito provavelmente você sabe de memória, também foi aí publicado na ordem do culto. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Obrigado, meus irmãos, que Deus os abençoe. Antes de nós pronunciarmos a bênção, encerrando este culto e convidando-os a cantarmos que Cristo vive, eu ainda hei de convidar aquele que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, que o faça, e me colocando ao seu dispor para orar com você e por você. Ao término do culto eu estarei lá na porta para cumprimentar a todos, e se você deseja que eu ore por você e com você neste sentido, basta me dar uma breve palavra, farei uma oração de poucos segundos, mas uma oração que selará este seu compromisso novo com Deus. Talvez você já seja um crente, mas ainda não deu testemunho de sua conversão pelo batismo.
A Bíblia diz: todo aquele que crê que crer e for batizado, ou seja, há uma ligação entre as duas coisas. Você crê em Jesus, seja batizado. Tome essa decisão, procure-me ao término do culto, eu quero orar com você, por você. Talvez você esteja visitando esta igreja há algumas semanas, temos amigos que estão nos visitando há algumas semanas, e hoje você entende que Deus está lhe direcionando a tomar uma posição ao lado desta igreja, como parte desta igreja. Se este é o desejo do seu coração, procure-me. Eu quero dar-lhe as orientações, quero orar com você, por fim. Talvez tenhamos aqui esta noite alguém que seguiu o Senhor, mas que tem andado distante do Senhor ou distante de uma igreja, e hoje quer voltar para a comunhão dos santos e quer voltar para o serviço do Senhor Jesus. Que Deus confirme a sua decisão. Se você quiser, eu quero orar com você e por você. Eu estarei lá à porta. Basta me dizer uma breve palavra e eu orarei, farei uma breve oração, mas Deus ouvirá e Deus há de completar com graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em pé.